Trimestre novo chegou e nós vamos estudar sobre a Igreja de Jerusalém, focado em Atos dos Apóstolos. E todos nós gostamos de um recomeço, né? Novo trimestre, novas lições, e eu quero dar bem-vindo a você que pela primeira vez aqui vem para o canal da professora Manuela Barros. E nós, nesta classe que eu chamaria a minha classe tradicional, eu disponibilizo para você um roteiro com 3 tópicos e 3 subtópicos com a intenção de tornar a lição mais didática e dinâmica para nosso aprendizado na sala de aula. Neste canal, neste trimestre especificadamente, eu vou estar participando aqui no canal uma segunda maneira de aula, que vai ser aula comentada. Esta é a maneira que a maioria dos professores usa para ensinar a sua lição, então nós vamos ter um segundo vídeo neste canal para cada uma das lições dos adultos como uma lição comentada. Nós vamos estar lendo o comentário, fazendo o nosso comentário, a nossa explicação, e já está disponibilizada para você essa lição também. No entanto, aqui neste vídeo nós vamos ter o nosso roteiro, como de costume. Nós entendemos particularmente, esta é a maneira que eu ensino a minha aula, e já são 26 anos ensinando desta maneira, e nós temos sido deveras abençoados e temos tido muito êxito para com os alunos nessa forma mais didática e dinâmica de ensinar a nossa aula. Nesta aula de hoje, então, nós temos o tópico, ou o título da nossa lição, a Igreja que Nasceu no Pentecoste. Vamos estar dividindo essa lição igualzinho a nossa revista em 3 tópicos. Primeiro, a natureza do Pentecoste bíblico. Em segundo lugar, o propósito do Pentecoste bíblico. E em terceiro lugar, as características do Pentecoste bíblico. Você vai notar que cada um destes 3 tópicos são exatamente os mesmos que o comentarista pastor José Gonçalves deixou para nós nesta lição. Primeiro tópico nós vamos dividir em 3 subtópicos. Primeiro, é divina, ou seja, a natureza, né? É divina, pois o Pai prometeu. Ela é divina, pois o Filho enviou, e ela é divina, pois o Espírito Santo se manifestou. Então, o primeiro ponto que nós vamos concluir é que a natureza do Pentecoste é divina. Ora, sendo de Deus, e este Deus são 3 pessoas, nós vamos encontrar a prova bíblica de que essas 3 pessoas estão imbuídas no planejamento, no envio e na obra do Pentecostes. Portanto, o pentecostalismo bíblico não é um modismo. O pentecostalismo bíblico não é nem um movimento. O pentecostalismo bíblico é o projeto de Deus para os últimos dias, o tempo da igreja. Então, em primeiro lugar, ela é divina, ou a natureza do Pentecoste é divina porque o Pai prometeu. Atos capítulo 2, versículo 15 a 18, diz o seguinte: estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Então, o que nós encontramos aí é que Pedro foi aquele usado para trazer uma explicação ao alvoroço que o Pentecoste causou na cidade de Jerusalém. Você sabe comigo que aqueles 120 foram cheios do Espírito Santo e logo saíram para as ruas, e eles estavam falando em línguas, eles estavam glorificando a Deus, não é isso? E as pessoas o tinham por estranho as suas a maneira e expressões, a sua felicidade, enfim, tudo aquilo que eles estavam fazendo, inclusive falando em línguas estranhas, que eles disseram: estes homens só podem estar bêbados. E a resposta de Pedro, acabamos de ler, diz: não, isso não tem nada a ver com embriaguez. O que está acontecendo aqui é o cumprimento de uma promessa que foi por boca de um profeta nosso, que nós conhecemos, está nas nossas escrituras, o profeta Joel. E aí Pedro cita, palavra por palavra, desta profecia de Joel, que Deus fala claramente que nos últimos dias, aí diz a palavra, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, ali, não só está falando de um período de tempo que a Bíblia vai chamar de últimos dias, Deus diz que parte do projeto dele, Pai, era enviar de uma maneira derramada o Espírito, mas a terceira palavra-chave aí é sobre toda
toda a carne. Agora não havia distinção de um povo separado, mas haveria um derramamento do Espírito Santo sobre muitas pessoas e que não haveria mais uma divisão, não é, genealógica, como até aquele momento tinha acontecido. Mas o importante para este subtópico é nós notarmos que esta promessa veio de Deus Pai. Atos capítulo 1, versículo 4 e 5. O texto diz: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, é Jesus falando com os discípulos, mas que esperassem o quê? A promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então, o que nós vemos aqui é Jesus já ressuscitado, antes de retornar ou ascender aos céus, ele traz esta direção para os seus discípulos. E ele diz: eu estou pronto para enviar aquilo que eu já tinha falado para vocês. Qual foi? A promessa do meu Pai. Meu Pai fez uma promessa, eu já falei para vocês dela e agora eu estou prontinho para enviar. Então vão para Jerusalém e aguardem serem revestidos, serem batizados com o Espírito Santo, porque só depois, está no contexto aí, logo depois, Atos 1 e 8 que nós conhecemos, né? Então vocês vão ser testemunhas minhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então este é o contexto e esta é a natureza divina do Pentecoste da parte do Pai. Agora vamos ao Filho, segundo subtópico. Ela é divina, pois o Filho enviou. Atos capítulo 2, versículo 32 e 33 diz: Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Então está aí a explicação maravilhosa. Ele disse: olha, tudo envolve a pessoa de Jesus, que morreu há pouco tempo, mas que já ressuscitou e já apareceu vivo para nós. Foi ele que tinha essa promessa do Pai, uma vez que ele voltou, então agora ressuscitado, sendo exaltado pela destra de Deus, ele foi recebido e agora ele pôde cumprir esta promessa que o Pai fez, mas que ele haveria de enviar, de cumprir. Ele foi aquele que enviou o Espírito Santo, é Jesus aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Lucas capítulo 24 e 49. Jesus dizendo: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Quem envia? É Jesus. A promessa era de quem? O projeto do Pai. Aí Jesus segue dizendo: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então, eles não sabiam o que e como seria o acontecimento, o derramamento, mas eles sabiam pela palavra de Jesus que viria do alto, que viria de Deus e que eles seriam revestidos de poder. Esta era a promessa do Pai, mas que Jesus haveria de enviar. Então nós vemos que o Pentecoste não é modismo, não é oba-oba, não é nenhum movimento em verdade. O Pentecoste é um projeto do Pai, cumprido pelo Filho, e a terceira pessoa, com certeza, é o centro, não é, dessa dispensação do Espírito Santo, a dispensação da igreja, a dispensação da graça, todos uma mesma realidade, é divina, pois o Espírito Santo se manifestou. Por que não lermos este texto de Atos 2, né, parte da nossa lição, do texto aí da nossa lição 1 ao 4, diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos, como Jesus tinha orientado, né, meu parênteses aí, reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Nós, hoje, crentes pentecostais,
nós reconhecemos esta mesma experiência. Claro que algumas aparições, algumas manifestações, como do vento, como daquilo que eles viram sobre a cabeça de uns dos outros, foi diferenciado, houveram alguns diferenciais desta primeira vez, mas nós vamos estar aprendendo, inclusive nesta aula, não é? Que esta maneira de expressão, ou como o nosso pastor José Gonçalves nos diz, suas características, uma experiência separada da salvação e definida, ou seja, ela é marcada definitivamente por uma coisa, e esta coisa é o falar em línguas estranhas. Então estamos aí, aprendemos o primeiro tópico, a natureza do Pentecostes bíblico, é participação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em segundo lugar, estudamos o propósito do Pentecostes bíblico, e eu proponho 3 subtópicos aí. Primeiro, um acesso especial à comunhão, através da adoração. Um acesso especial à evangelização, através da autoridade e poder. E um acesso especial à capacitação, através dos dons. Então você vai ver aí que na minha estrutura da aula agora vai ficar um pouco diferente daquilo que a revista, que a nossa lição propõe. Nós estamos mantendo o mesmo caminho, mas estamos trazendo uma explicação mais didática sobre o propósito, ou melhor, os propósitos. 2 destes estão esclarecidos na nossa lição com a explicação das palavras do pastor José Gonçalves. Agora nós vamos trazer nessa disposição de uma maneira um pouco diferenciada, mas vamos aí inserir um terceiro ponto, não é, que faz parte do propósito de Deus para este evento, para esta era, para este tempo do Pentecoste, do pentecostalismo que nós vivemos. Então, em primeiro lugar, o propósito do Pentecoste tem a ver com a adoração. Foi a proposta do pastor Josué Gonçalves para nós. Nós dizemos que ao sermos revestidos de poder, nós temos um acesso especial à comunhão. Quando nós somos salvos, e é o que a gente vai falar no terceiro tópico, eu não quero passar aqui à frente por outra, mas o Espírito Santo vem habitar em nossas vidas, em nós. Nós crentes temos a pessoa do Espírito Santo habitando em nós. No entanto, quando nós somos batizados, nós estamos numa situação espiritual diferente, mas preparados com algo da parte de Deus para a missão, que é o cerne desta lição número 1. O Pentecoste tem um propósito maior, que é o segundo subtópico, é a missão que nós temos que fazer. É pregar o evangelho, é a missão que Deus, na pessoa de Jesus, deixou para a sua igreja. No entanto, quando nós somos batizados e vivemos a realidade diária, com o falar em línguas, com o sentir o fervor do Espírito em nosso coração, nós temos uma comunhão toda especial. Todo crente tem comunhão com o Espírito Santo de Deus, com Deus através do seu Espírito, sim ou não? Sim, porque o Espírito habita em nós. Todo crente pode frutificar o fruto do Espírito e deve, não só pode, como deve, porque ele habita em todos nós. Mas a realidade prática é que nós encontramos, quando somos batizados no Espírito Santo, revestidos de poder, é como quem passa para uma sala de maior intimidade, porque agora nós vamos acessar, conhecer, acessar, ter a parte em coisas espirituais mais profundas, que é o caso dos dons espirituais. Mas mesmo quem fica só com o batismo no Espírito Santo conhece, nós vamos ler alguns textos bíblicos aqui, que essa realidade ela é mais profunda espiritualmente do que aquele que não o tem. Não nos faz uma categoria superior, mas nos faz viver aquilo que Deus preparou para mim e para você. Então, se você, no caso o aluno, não é uma categoria inferior, tem que buscar, porque este poder, este batismo é para quem? Para todos nós, amém? Então vamos lá. Atos capítulo 2, versículo 11, o texto diz: e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então, veja aí, no dia de Pentecoste aconteceu mais uma coisa, nós mencionamos algumas, mas uma muito especial, diferenciada das demais. Quando alguém é batizado, segundo o que nós temos o costume de ver no Espírito Santo, nós o ouvimos falar naquilo que nós chamamos de línguas estranhas, línguas espirituais, línguas celestiais. E nós falamos todas essas palavras porque são estranhas ao nosso entendimento humano, a não ser que haja interpretação destas variedades de línguas,
ok? E nós só podemos entender que no tocante às coisas espirituais são com S, ou seja, é um plural e não um singular, ok? Mas para nós, para o nosso entendimento, nós não a compreendemos. No entanto, aconteceu algo extraordinário, mais um, veja bem, hoje também não aparece língua na cabeça, de fogo na cabeça de ninguém que é batizado, amém? Não aparece, tá? Hoje, quando há batismo no Espírito Santo, um lugar onde Jesus está batizando muitas pessoas, nós já tivemos encontros como esses, amém? Não há o vento veemente, o barulho, não há. Então, foram manifestações específicas para aquele dia. E uma delas é essa aí que aconteceu neste versículo. Qual foi? É que as pessoas que eram de várias partes do mundo da época escutaram os irmãos que estavam falando em línguas estranhas e os ouviam em sua própria língua. Portanto, houve uma operação de maravilhas. Aquilo foi uma maravilha, algo extraordinário que não é comum. Pode haver outra vez? Sim, historicamente há esta realidade de que a pessoa começa a falar línguas estranhas e de repente Deus a usa numa língua que é conhecida ao homem e muitas vezes, para ser sincero, na maioria quase absoluta, desconhecida para a pessoa que fala. Eu fui testemunha disso. Em um encontro, muitos anos atrás, ainda na minha juventude, nós estávamos no lugar, num momento de oração, e uma senhora, já de idade, estava orando em línguas estranhas e, de repente, ela começou a falar em inglês fluente. Eu, como reconhecia a língua, reconheci claramente a língua que ela estava falando, mas esta senhora não conhecia a língua inglesa, muito menos de maneira fluente para falar. Então, há vários testemunhas no decorrer da história, mas isto não é o comum para falar língua estranha. Mas o ponto para nós neste subtópico aqui é a questão da adoração. É que enquanto nós estamos falando em línguas estranhas, olha, quem escutou a tradução de Deus naquele dia foi o testemunho que está aí. Ele diz, eles estavam falando em nossas próprias línguas das grandezas de Deus. Então eu aprendo que a essência da presença poderosa do Espírito, não só para viver em nós, mas para nos encher de poder, ou seja, este revestir, está sempre ligado à adoração a Deus, à grandeza de Deus, à honra a Deus, à glória a Deus. Atos capítulo 10, versículo 46, o pastor nos dá este exemplo também, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Ele traz para nós na revista aí este texto, sugerindo para falarmos dele. Por quê? Porque foi o que Pedro e os seus companheiros judeus viram acontecer com Cornélio e os seus convidados. Eram gentios, mas receberam a palavra da pregação que ele levou e eles ali foram batizados no Espírito Santo e falaram em línguas e magnificavam a Deus. Então, a adoração é da natureza daquele que é cheio do poder de Deus. 1 Coríntios 14, versículo 4 e versículo 14 diz: o que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Versículo 14. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Claro, os dois versículos têm duas partes da explicação, eu vou ficar com uma delas só. Qual é? É que aquele que vive o falar em línguas, ou seja, esta experiência de ser revestido do Espírito Santo, de ter sido batizado, imerso no Espírito Santo e até de ter a variedade de línguas como uma realidade diária na sua vida, ele é edificado. Por isso eu disse, um dos propósitos deste batismo é uma comunhão especial. É uma intimidade espiritual especial, é uma verdade bíblica, é uma verdade comprovável e ninguém tem que ficar de fora. Quem pode dar glória a Deus neste momento? Ninguém tem. É só pedir, é só buscar. Buscar e buscar e buscar e esperar. Até os discípulos, oh, aleluia, tiveram que esperar. Jesus mandou, vai, espere orando e vai chegar sobre a vossa vida. Então nós aprendemos este acesso especial à comunhão é um dos propósitos. Segundo propósito, um acesso especial à evangelização. O mais importante, essa é a missão da igreja, que as almas, que o evangelho seja
pregado, seja anunciado a todas as nações. Deus tinha este projeto desde o princípio, mas houve um primeiro testamento para preparar o caminho através da eleição de um povo, o povo israelita, mas agora chegara o seu Messias, chegara o Cordeiro que haveria de pagar o pecado por toda a humanidade, e agora esta graça está sendo oferecida, e é o evangelista, no melhor dos sentidos, todos nós, aquele que prega o evangelho, é que está sendo veículo de estender, de oferecer a graça que é de Deus, cujo preço foi pago por Jesus, e agora o Espírito nos dá uma capacitação de autoridade. Quando nós, revestidos pelo Espírito Santo, falamos da palavra de Deus, nós temos como Jesus tinha. Jesus disse, quando ele ensinava e ele pregava, as pessoas ouviam a ele, e haviam muitos mestres em Israel naquele tempo, e eles disseram, este homem fala diferente, porque ele fala como quem tem autoridade. Aquela palavra não significa de uma autoridade posicional por ele ser filho de Deus. Não era o caso. Era uma autoridade espiritual, era um zelo espiritual que foi derramado sobre a vida dos crentes. Foi uma capacitação dada à igreja. Por quê, irmã? Porque Deus quis fazer assim. Amém. Então nós aprendemos isso neste texto, que nós recebemos poder, autoridade e poder inclusive para, em nome de Jesus e glorificando a Jesus e a Deus, nós operarmos coisas espirituais em nossos dias. Vamos voltar àquele texto que já lemos uma vez, Lucas 24:49, que Jesus diz, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, porém ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais o quê? Revestidos de poder. Então, o acesso especial que nós temos para o propósito de evangelizar é autoridade e é poder. Jesus está dizendo para nós, fiquem lá porque vocês vão ser revestidos. Irmãos, isso não é teoria da professora que é agitadinha. Isso não é teoria de uma irmã que é fanática. Não, irmãos. Foi Jesus quem disse, este assunto de Pentecoste, vocês têm que esperar, e vão esperar porque do céu, do alto, do Pai, inclusive esta promessa, vocês vão ser revestidos de poder. Agora eu vou provocar um pouquinho, professores. Posso provocar? Só um pouquinho. Será que poder é somente para quem trabalha no evangelismo, quem vai às boates, quem vai ao mundo levar o evangelho? Ou será que o pastor também pode ser usado com poder? Amém? Vou chegar mais junto. Será que é só para o pastor que tem a pregação pública do domingo, onde ele pode trazer bem à vontade, abrir o seu coração e ser usado por Deus diante da igreja? Ou será que nós podemos ser usados com poder? O poder e a autoridade não significa necessariamente estrondo, barulho, movimento, não. Quem lê a história de Jesus, quem lê a história do apóstolo Paulo, evidencia isso. Então nós também podemos trazer o fruto evidente de autoridade ao ensinar a palavra de Deus e da manifestação do poder que opera quando Ele quer. Porque o poder é de Deus. Sobre nós pode estar este ardor, este fogo da presença do revestimento do Espírito, que sempre vai causar por sua natureza uma autoridade espiritual. E quando nós estamos sendo usados por Deus em uma autoridade espiritual, não estou falando de autoritarismo nem de movimento, o Senhor pode obrar com o seu poder. Talvez você já tenha experimentado. Em uma ou outra classe, não é todas. Todas nós somos usados com autoridade por causa da palavra, não é nem por nossa autoridade. A palavra tem. Mas às vezes Deus manifesta. Numa sala de aula, alguém ser tocado, ser quebrantado, voltar para o Senhor, você vê as lágrimas descendo, você vê o coração sendo quebrantado pela palavra que está sendo ensinada. Isto é poder de Deus. Poder de Deus, o evangelho é poder de Deus para salvação, para converter, para causar arrependimento, aleluia, para convencer, é poder de Deus. Mas pode até ter acontecido de você ter tido uma revelação, você pode ter um dom espiritual
e ter sido usado em profecia na sua sala de aula, por que não? Será que isso é pecado? Claro que não. Talvez você sentiu no final da aula de fazer uma oração pelos enfermos, não sei, para batismo no Espírito Santo, não sei. Há impedimento nisso? Claro que não. Então nós, professores, como crentes, como comissionados para esta mesma obra, temos o dever, em nome de Jesus, de buscar este revestimento e buscar ir além, que é a manifestação dos dons espirituais no meio da igreja. Amém. Atos capítulo 1, versículo 4 e versículo 8. Estando com eles, determinou-lhes que não se assentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. E no versículo 8, mas recebereis, ou seja, espera a promessa, porque vocês vão receber a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 4:33, ainda o texto diz o seguinte: e os apóstolos davam com grande poder, vou repetir, eles davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Esta é a realidade de como eles cumpriam a grande comissão, que não é diferente da nossa comissão. Quem pode entender neste dia esta realidade? Amém? Terceiro lugar, há um acesso especial à capacitação, dons. Nós temos o poder, o fogo que nos dinamiza para amar os perdidos, para sair da comodidade, aleluia, atrás de uma alma, para sair da comodidade e ter coragem de falar sobre o assunto. Mas há uma capacitação que Deus deu para a igreja, para a edificação da igreja, para que todos saibam que Deus opera na igreja, e são os dons espirituais. 1 Coríntios 12, versículo 4 e versículo 11 diz, e há diversidade de dons do Espírito, mas o Espírito é o mesmo. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, esta dispensação, quem gerencia ela, estes dons do Espírito, é o próprio Espírito de Deus. E ele dá a quem quer e quanto dom ele quer, para que a igreja seja edificada. Mas esta é uma obra espiritual, é uma capacitação que nós vamos aprender nestes capítulos aí, né, no 12, 13, 14, que nós devemos desejar e buscar estes dons para a edificação da igreja. Mas buscar é um preço a ser pago. Quem busca trabalho, quem está à procura de um emprego sabe. É inscrever em concurso, é estudar, é ir atrás, é fazer entrevista e ir atrás de outro. Dá trabalho. Mas quando você consegue, principalmente se for aquele que você desejava, aquele abençoado, qual é a sua felicidade? Essa nossa felicidade para coisa daqui. Para dinheiro pueril que você tem hoje e amanhã já se foi. Claro que pelo menos se foi para comer a sua comidinha e pagar o teto da sua casa. Não estou trazendo problema. Mas são coisas passageiras. Enquanto quando nós somos veículos dos dons espirituais, nós estamos falando de coisas eternas. Estamos marcando a vida de alguém como a minha vida, quando alguém no tempo do meu passado foi usado com dons espirituais e aquilo marcou a minha vida. Marcou a história da igreja, edificou a igreja, fortaleceu na fé. E trouxe essa dinâmica que Deus preparou para nós, como já ensinamos e aprendemos hoje da natureza do Pentecoste. 1 Coríntios capítulo 14, 2 a 4. Depois o 13 diz, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios. Mas o que profetiza, agora é o dom, falar em língua estranha é pra gente. Quem profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza, ou seja, o dom, edifica quem? Edifica a igreja. Então nós aprendemos aí, não é? E o texto seguinte diz que nós devemos o quê? Procurar
os melhores dons, não é assim? Então, como nós já dizemos, só fechando aqui, esta capacitação é o que Deus ofereceu para a igreja. E é o que nós devemos buscar segundo a palavra de Deus, para que nós cooperemos como igreja, aleluia, para que a obra de Deus seja feita aqui na terra. Existe uma vertente teológica que diz o reino de Deus. Nós temos que trazer o reino de Deus para a terra e por isso nós temos que ser os professores melhores, temos que ser os diretores das escolas, temos que ser os políticos, temos que ser os advogados, temos que ser os médicos, temos que ser os embaixadores para que o reino de Deus e o evangelho. Eu não encontro isso na Bíblia. O reino de Deus será edificado pelo Messias quando ele vier estabelecer o seu reino aqui. O reino de Deus já está entre nós espiritualmente, mas como reino que o homem veja, vai ser o Messias. E mesmo que nós façamos muita coisa, ou fizéssemos, é a melhor palavra, verbo, e construíssemos tanto, o que antecede ao reino milenial ou messiânico é a grande tribulação, tempo de destruição e de ira e de desgraça na terra. Que sentido faz? Não só é antibíblico nesse sentido escatológico, mas é antibíblico porque Jesus ele disse de si mesmo, o meu reino não é deste mundo. E o que eu estou comissionando a vocês é pregar o evangelho. Pedro ainda diz, para que saiam, para que não se contaminem com o mundo e venham para o caminho de Deus, para que sejam salvos espiritualmente. Nós estamos fora desta realidade do mundo das trevas e estamos agora em Deus, juntos agora com esta missão de ganhar mais para o reino de Deus. Amém? Então, o propósito do Pentecoste é isso. Um acesso especial à comunhão, à evangelização e à capacitação. Terceiro tópico, as características do Pentecoste. Uma experiência depois do novo nascimento, portanto, separada. Segundo lugar, uma experiência contínua. Terceiro lugar, uma experiência com evidência. São coisas simples, mas que é importante nós aprendermos e ensinarmos. Por quê? Porque há pessoas carismáticas, há pessoas neopentecostais, há pessoas que, mesmo com estes nomes que eu falei, todos se chamam cristãos, que vão ensinar na mídia social, no YouTube, em muitas partes, e até a igreja que alguém vai visitar, e neste contexto do crente global, que ele assiste pregação de tudo e todo mundo, muitos se confundem, dizem, não, peraí. Então vamos enraizá-los em nome de Jesus, com o que é bíblico. Não é com a nossa doutrina nem da nossa denominação, não deve ser. Agora, vamos dar graças a Deus que quando nós vamos à Bíblia, nós encontramos a doutrina da nossa denominação lá. E glorificamos ao Senhor por isso. Amém? Então, a primeira coisa, uma experiência depois do novo nascimento. Atos capítulo 1, versículo 5 e versículo 8. Porque, na verdade, João, o Batista, batizou com água. Mas vós, os discípulos, sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ora, os que foram para o cenáculo esperar o batismo, foi o ponto que o pastor José Gonçalves nos explicou aqui na revista. Eles já eram salvos. Há provas inúmeras. Todos eles eram salvos. Inclusive, fica explícito aí a realidade de um batismo separado, que é um batismo físico feito por um ministro do Evangelho, que na época de Jesus começou com João Batista, que foi levantado para isso, que chamava ao arrependimento e a confissão pública. O batismo nas águas é um batismo de confissão pública, de que você se arrependeu, de que você aceitou uma determinada fé, de que você está num determinado caminho espiritual. São separados. Alguém aceita Jesus, é nascido de novo, esta é a primeira experiência com o Espírito Santo de Deus. Alguns ensinam que quando a pessoa aceita Jesus, os carismáticos, por exemplo, eles recebem na mesma hora o batismo no Espírito Santo. Não,
Eles recebem, se foram salvos, se aceitaram a Jesus e são nascidos de novo, eles recebem o Espírito Santo habitando dentro deles. Sim, todo crente tem o Espírito Santo habitando em si. No entanto, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento, é por isso que se usa esta palavra. Né? Nós somos vestidos de Cristo, mas agora nós somos revestidos de poder, segundo as Escrituras nos diz que acontece. Então nós vemos o primeiro exemplo aí, foi dos próprios discípulos, né? Em Atos 2:4, diz, e todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Então nós vemos que estes discípulos agora, chegou o dia, chegou o momento, e eles receberam este batismo. Sendo cheios, já sendo crentes, agora em outro dia completamente separado, eles estão sendo revestidos de poder. Na maioria dos casos, isso acontece assim. Você pode até perguntar na sala de aula aí. Se aconteceu com aqueles que são batizados em dias separados, né? No entanto, existe a possibilidade de que alguém receba no mesmo dia? Existe. Na Bíblia, irmã? Sim, Cornélio. Cornélio ouviu a pregação, aceitou Jesus em seu coração, creu, se arrependeu e creu no coração dele. E nem Pedro sabia que o homem já tinha se convertido no coração. Aleluia. Mas Jesus sabia, porque o batizou com o Espírito Santo. Aquilo não é regra, aquilo é exceção, mas aconteceu. E aconteceu porque você vê a pregação claramente. A pregação é pregação de evangelismo. E o homem creu. Estava transformadinho, a roupa não, mas o coração estava, glória a Jesus. E ali ele foi revestido de poder, portanto já estava, aleluia, vestido de Cristo, nascido de novo. Então há possibilidades, e pode ser até que nos nossos dias aconteça também, mas na maioria dos casos nós conhecemos, somos testemunhos individualmente inclusive, que o batismo no Espírito Santo é uma experiência separada e geralmente acontece em dias inclusive separados. Segundo, é uma experiência contínua. Capítulo 2, versículo 38 e 39. Disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus, é o batismo na água, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, ou seja, por consequência, depois vocês vão poder receber o dom do Espírito Santo. Porque esta promessa, a promessa que acabamos de ver o cumprimento, este derramamento de poder vos diz respeito a vós, mas também o quê? A vossos filhos, a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Que isso mostra uma continuidade para outras famílias, uma continuidade para outras nações, uma continuidade para outros tempos, para outras gerações. Vou ser mais específica. Mesmo depois que os apóstolos morreram, o batismo no Espírito Santo continua a ser uma realidade. Porque ele não está vinculado, vou ser bem específica para quem estuda teologia aqui, ele não está vinculado na comprovação de um novo pacto, de uma nova aliança, de uma nova revelação, não. O Espírito Santo e o seu derramamento, ele veio marcar um período determinado por Deus, que neste texto nós aprendemos entre o princípio dos últimos dias, que foi quando ele desceu, até o fim dos últimos dias, que é quando ele subirá com a igreja. Porque o próprio texto que nós lemos na leitura bíblica em classe, quando nós vemos a profecia de Joel, diz que vai ser, e o pastor nos ensinou bem aqui no texto da revista, antes do grande e glorioso dia do Senhor, que é o dia do derramamento da ira e junto ao estabelecimento do seu reino. Este é o grande e glorioso dia do Senhor, que principia-se com o derramamento da ira e termina com o estabelecimento deste reino. Grande tribulação e milênio. Então, o tempo deste derramamento do Espírito, ele não é para aqueles dias, mas é, segundo o texto de Joel, dado por Deus para este período de tempo. Volta lá e leia. Então nós estamos vivendo uma dispensação. Quem não gosta de dispensação, diga o tempo da igreja, diga o tempo do Espírito Santo, não me importa que vocabulário. Mas Deus estabeleceu, e foi muito tempo antes, foi pela boca de Joel. Nos últimos dias, o marco dos últimos dias, a inauguração da igreja, foi a descida do Espírito Santo para ficar. Jesus disse, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou, mas enviarei aquele que ficará convosco todos estes dias. Mas ele escoltará a igreja para o céu.
Aleluia! Ele é aquele que veio ficar com a igreja, nesta dispensação da graça, que vai terminar. Igualzinho Jesus falou, a porta da arca, igual o negócio da arca, vai fechar um dia a porta, e essa porta será fechada, e aí o grande e glorioso dia do Senhor chega. Se você está feliz com Jesus, e com a palavra de Deus, e com a verdade, então você pode dar glória a Deus, dizer amém, aleluia, e alguém até me critica e diz, irmã, você está pregando? Não, estou dando glória a Deus, não vejo errado, fico feliz mesmo, amo a palavra, e fico aqui feliz, mesmo sabendo que eu estou com uma câmera na minha frente, mas eu sei que para lá da câmera tem um crente, que eu espero em Deus que esteja na mesma alegria espiritual. Glória a Deus. Atos capítulo 19, versículo 1 a 6, e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizados? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, ou seja, o batismo de João. Agora vem Paulo, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E falavam em línguas e profetizavam. Bendita a palavra que está aí no final. Porque alguém podia dizer, olha, veio o Espírito Santo, tá vendo aí? Então agora estavam sendo crentes. Não. Eles já foram crentes quando creram. Eles confessaram a sua fé publicamente no batismo que eles conheciam, o batismo de João, do arrependimento, da água. E agora, como não conheciam sobre o batismo no Espírito Santo, e era contínuo, essa experiência não era só para aqueles lá em Jerusalém, não era só para aqueles dias lá do Pentecostes. Então Paulo diz, não, deixa eu explicar aqui, impôs a mão sobre eles, e eles falaram em línguas estranhas e profetizaram a evidência deste batismo. Então há uma experiência contínua. Primeiro, são separados do novo nascimento. Segundo, continua, não é só para aqueles dias, não é só para aquela geração, mas até o dia de hoje. E em terceiro lugar, ela tem uma evidência. Atos capítulo 10, versículo 45 e 46. Nós vimos a evidência em vários versículos já hoje, mas vamos dar mais dois aí. Os fiéis que eram da circuncisão, no caso lá de Cornélio. Todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Por quê? Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então tá aí uma experiência com evidência. 1 Coríntios 14 e 39 diz, portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. Então esta evidência, esta realidade de falar em línguas, esta realidade de buscar o batismo no Espírito Santo, de buscar os dons espirituais, é para hoje. E é importante. Por quê? Para fazer classes de pessoas que são de Deus e podem até ser adorados como homens e mulheres de Deus. Pelo contrário, irmãos, que perigo. Nós estudamos hoje aqui que a essência do poder de Deus, que vem dele, é dom. É de graça. Nós não merecemos. É para glorificar em sua essência, glorificar a Deus de volta. Evidenciar as coisas de Deus é um privilégio. Então, se nós olhamos para alguém que está errado nisso, bandeirinha, porque o cumprimento, a vivência do dom verdadeiramente espiritual de Deus, eu vou falar isso com muita cautela aqui. Aquele que vive o dom espiritual de Deus, ele deve fazê-lo de maneira que glorifique somente a Deus, porque senão ele é vítima do juízo de Deus, porque a graça não é dele, é de Deus, o poder não é dele, não é de Deus, vai prestar contas. Isso enquanto o Senhor ainda o use ou a use. Mas nós devemos buscar o batismo no Espírito Santo e os dons. Para quê? Para cumprir a única dupla missão da igreja. Qual é? Evangelizar os perdidos para que venham à luz e edificar a igreja para que permaneça na luz até o dia da vinda de Cristo. Nós lutamos, nós trabalhamos enquanto é dia, porque a noite vem. Aleluia. O grande dia do Senhor vai chegar, mas antes disso, nós, se estivermos vivos, ouviremos a trombeta. Que Deus abençoe você e na sua sala de aula e aos seus alunos também. Em nome de Jesus. Amém.